Nesse vídeo aqui eu vou analisar os resultados do primeiro trimestre de 2025 do Banco da Amazônia. Pessoal que gosta aí de small caps, micro caps, empresas fora do radar, o Banco da Amazônia é uma empresa interessante. É sim uma empresa estatal, né? Mas em termos de valuation a gente gosta aqui porque ela é muito, normalmente tende a ser um banco bastante descontado pelo fato, né, de ser um banco de envolvimento estatal. E para quem não conhece, né, é um banco que fica focado só ali na região norte do país. Também tem agências ali no Mato Grosso também. São 106 agências tradicionais e 2.800 empregados. Então não é um dos maiores bancos do país, né? Um banco regional, mas tem esse aspecto de ter a União como a maior acionista ali, né? O que faz o mercado penalizar bastante. Mas para quem conhece o balanço do Banco da Amazônia sabe que é um banco bastante lucrativo e um banco que está sempre descontado, ou seja, o valor, o PVPA, né, preço valor patrimonial, está sempre abaixo de 1 com bastante desconto. E aí, pessoal que gosta, né, dessas barganhas, dessas oportunidades fora do radar, às vezes gosta desse tipo de caso aqui, né? Eu tô sempre olhando o Banco da Amazônia, não acho que é aquele tipo de ativo para deixar sempre na carteira, mas em alguns momentos eu acho que vale a pena entrar, porque a simetria fica muito positiva. Tu vai ter pouco para perder, porque já vai estar muito descontado. Eu lembro que eu comprei a primeira vez Banco da Amazônia, PVPA de 0,4. Não tinha nada mais para cair, não tinha como cair, né? E um ROI acima de 20%. Então, às vezes, tu vai poder encontrar em alguns momentos que uma empresa como essa, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, às vezes acontece isso também, vai estar uma simetria muito positiva para o investidor em valor, né, o Value Investing. Então vamos lá analisar o primeiro trimestre de 2025. Demorou um pouco para sair esse resultado, mas o resultado veio muito bom na minha visão, então voltou para o meu radar. A gente pode ver aqui que o lucro do primeiro trimestre de 2025 veio na faixa de 307 milhões de reais. Se a gente for comparar ano a ano com o primeiro trimestre de 2024, é uma alta de 48%. E trimestralmente uma alta de 12%, mostrando aí que o crescimento do lucro veio muito forte esse trimestre. E vamos ver aqui como que está a carteira de crédito também, que eu acho que é o principal, é o carro-chefe do banco, né? Então a gente tem que olhar aí como é que está se comportando a carteira de crédito. Depois vem na adimplência, também a gente tem que olhar, né, como é que está. Começando aqui da parte operacional, carteira de crédito, como que evoluiu a carteira de crédito nos últimos trimestres, a gente vê que ela vem em um crescimento, né? Mostrando que o banco também cresce, é um banco que se aproveita, né, da parte rural do Brasil, do agronegócio que cresce, né, que é o carro-chefe da economia brasileira. Eu vou mostrar aqui que a carteira rural é a maior parte da carteira do Banco da Amazônia, para quem não conhece muito bem como que funciona o Banco da Amazônia, tá? E a gente pode ver que carteira de crédito está com um ritmo de crescimento de 14,4% ao ano. É até maior, eu acho, se eu não me engano, que Banco do Brasil e Itaú. Tá? É um crescimento até. É um banco até que cresce mais do que esses aí, tá? E a gente vê que a composição da carteira ela é bem diversificada, até meio a meio entre PF e PJ e meio a meio entre rural e não rural. Na verdade, é um pouco mais rural, né, como eu falei antes, do que não rural. Tá? Então ela vai ser bastante forte aí nesses municípios pequenos do norte, Pará, Mato Grosso, né, Centro-Oeste ali. Ela vai ser bastante forte em municípios pequenos, onde o agricultor ali vai precisar de crédito. A gente já viu que é uma carteira que cresce, uma carteira de crédito que cresce, né? Então vamos ver a inadimplência, né? O risco dessa carteira de crédito aí, vamos ver como é que ele tá. E um fator positivo do Banco da Amazônia, né? Que até é contra-intuitivo, é que a inadimplência do Banco da Amazônia, a inadimplência consolidada, né, para mais de 90 dias, ela é menor do que a média dos bancos do Sistema Financeiro Nacional do Brasil. A gente vê aqui que hoje, fechando o primeiro trimestre, né, a inadimplência total da carteira do Banco da Amazônia está em 2,9%, contra uma média de 3,2% do Sistema Financeiro Nacional. Né? Seria uma média aí de todas as instituições financeiras do Brasil. O ponto negativo é que subiu a inadimplência, né, de 2,2% para 2,9%. Então a inadimplência agora ela está mais próxima aí dos bancões. Né? Banco do Brasil e Itaú estão nessa faixa de 3,2%. Então eu acho que ainda é uma carteira de crédito ainda segura, porque a gente pode comparar com os outros bancões e uma inadimplência menor, só que vale a pena ficar de olho para os próximos trimestres, porque ela subiu um pouco aqui. A gente sabe que como eu mostrei no slide anterior, é uma carteira que tem maior exposição ao rural. A gente sabe que esse ano o rural teve problemas aí com chuva, com safra, então não foi um ano dos melhores, né?
esse primeiro semestre não foi o dos melhores aí para o rural. Até outras empresas do agro aí não vieram tão bem os resultados, né? E Banco do Brasil também, que tem uma carteira forte rural, também veio um pouco maior na inadimplência. Então eu ficaria de olho nessa inadimplência aqui no próximo trimestre, ver se não vem muito acima de 3. Se continuar nessa faixa aqui de 2,93, não passar muito de 3, eu acho que fica tranquilo, dá para segurar a empresa. Além da carteira de crédito, a gente pode olhar também a margem financeira, tesouraria aqui, né? Também crescimento forte, robusto, ano a ano, 306 milhões contra 227, crescimento de 34% na classificação anual, ano contra ano, né? E vamos aqui para a parte de riscos. Vamos então analisar a evolução do patrimônio líquido, do ROI e também do índice de Basileia, né, que o banco tem que cumprir ali um Basileia mínimo, que é o percentual, basicamente o percentual de patrimônio líquido em relação ao ativo. Né? Tem que ter um patrimônio líquido mínimo ali que o banco tem de ativo para que o sistema financeiro considere que esse banco ele é saudável. Né? É o Banco Central que faz essa fiscalização. A gente pode ver o patrimônio líquido subindo, porque o banco está tendo lucro, né, trimestral, e aí quando o banco tem lucro no trimestre, esse lucro ele vai para o patrimônio líquido, né, por isso que ele sobe. Por isso que o PVPA, se o preço da ação fica o mesmo, o PVPA, se o banco vai dando lucro todo trimestre, ele tende a ir caindo todo trimestre. Então o banco vai ficando mais barato se o preço não sobe e se lhe dá lucro. Né? É isso que acontece em muitos casos desses bancos que são um pouco mais esquecidos. E também acontece um pouco com o Banco do Brasil, às vezes. O banco ele é bom, ele dá ali um ROI de 15 a 20%, ele vai dando lucro todo trimestre, só que se o preço da ação não anda, ele vai ficando mais barato, né? O PVPA vai baixando, porque o patrimônio líquido do banco vai aumentando, porque vai tendo mais lucro acumulado ali na reserva de lucros, né? Então, se isso não se reflete no valor da empresa, o banco vai ficando cada vez mais barato todo trimestre. Isso acontece com o Banco da Amazônia também. A gente vê aqui que ROI é um ROI bastante alto, né? Apesar de estar caindo lá do ano de 2024, que foi 23%. Aumentou um pouquinho do último trimestre, mas está aí. É um ROI bastante alto, é a nível de Itaú, né, que é o melhor ROI, um dos melhores ROIs, talvez, do Brasil, né, de banco privado. É um ROI de 19%, bastante alto. A gente sabe que os bancos do Brasil eles têm normalmente ROI mais alto do que bancos de outros países, né, um setor muito lucrativo. Mas eu diria que o Banco da Amazônia talvez está entre os melhores ROIs do Brasil de bancos. Tá? Índice de Basileia aqui não fugindo muito de 13%, 13,77%, controlado. O Basileia mínimo, se não me engano, está 11%, então ainda tem uma margenzinha se o Banco da Amazônia quiser tomar mais risco, botar mais capital, alavancar mais, né? Botar mais empréstimos e botar mais ativos em relação ao patrimônio líquido, ele pode, ainda tem uma margem para isso. Então eu acho que nessa parte de riscos está tranquilo. Tá? O Banco da Amazônia ele não é um banco arriscado e também não é alavancado. Vamos lá para a parte de preço, múltiplos e valuation, que é a parte legal aqui da análise de investimentos. A gente vê aqui que o Banco da Amazônia, como eu falei, é um banco pequeno, né? Tem 4 bilhões de reais de valor de mercado, tá entre os menores aí, mas small cap, né? E aqui a parte interessante, né? Preço-lucro de 3,3 vezes, né? Baixíssimo, muito difícil achar uma empresa na bolsa aí, um PL de 3, 4 vezes assim. Para mim, se for empresa boa, é compra. E aqui a parte mais interessante, né? Para bancos, isso aqui é um preço-valor patrimonial muito baixo. Já está aqui em 0,6. A vez que eu comprei mais barato que eu nunca mais vi o Banco da Amazônia bater isso foi 0,4. Primeira vez que eu entrei, a ação estava em 40, eu acho. Ela tinha passado um pouco, acho que para 0,7 aqui, mas voltou para 0,6 e voltou para o meu radar. Tá muito barato isso aqui, é muito difícil achar um banco que tenha ROI alto com esse preço-valor patrimonial aqui. A gente vê que o ROI do banco é alto. Aqui no fundamento está marcando 18,4, um pouco abaixo ali do Banco da Amazônia. Não sei se teve alguma mudança ali de base de comparação, mas é mais ou menos isso, 19, 20%. Dividend yield alto, né, 10% aí. Então o banco paga dividendos também. E por isso que eu acho que para quem gosta de tomar esses riscos nessas empresas um pouco mais fora do radar, aparenta ser aí sempre um caso interessante esse caso do Banco da Amazônia. Uma coisa interessante também de olhar é o histórico do múltiplo, como ele tem se comportado nos últimos anos. Então, a ferramenta que nos permite fazer isso é o Status Invest. Eu coloquei aqui já Basa 3, né? Já está aqui os números do Basa 3. A gente pode vir aqui no PVPA e ver o histórico. Infelizmente aqui tem um outlier, né? Um número aqui
que tá muito acima. Eu não sei porque que fechou um ano com 42, aqui deve ter houve algum erro aqui, eu acho, não sei. E aí acabou atrapalhando o gráfico aqui, né? Mas a gente vê o PVPA do Banco da Amazônia a partir de 2023 ele começou a cair muito. Aqui era onde eu acho que o banco já estava bem precificado e já não tinha oportunidade, 2023, tá? 0,91. Aí começou a ficar barato de novo, né? Porque ele estava barato lá atrás. Aí ficou caro aqui em 2023, aí começou a ficar barato de novo, aqui 0,75, agora 0,64. Aí eu acho que já começou, por isso que voltou pro meu radar, tá? Quando começa a baixar muito de 1 ali é o que seria o justo, né? Para um valor patrimonial de banco. Quando começa a cair muito de 1, aí eu já acho que volta a ter oportunidade. A primeira vez que eu peguei Banco da Amazônia foi aqui, em 2021, a 0,4 do PVPA, e carreguei até o banco ficar meio precificado aqui já a valor justo, né? 2023. Aí o banco voltou a ficar barato de novo. Então é isso que o Value Investor faz. Ele vai fazer esses trades, né, essas operações de valor, vai comprar quando está muito barato, vai segurar 2, 3 anos. Se o mercado voltar a precificar, ele vende. Depois fica monitorando aquela mesma empresa, mesmo estando fora. É isso que eu faço, eu fico olhando o banco da Amazônia, mesmo estando fora. Quando eu acho que volta a ser um preço interessante, aí eu volto a entrar. Então é isso que eu faço, né, nesse tipo de empresa aqui, né, que dá essa oportunidade de fazer trade de valor. O yield está melhor agora o caso do Banco da Amazônia, porque quando eu entrei lá atrás, em 2021, o banco não estava pagando tanto dividendo assim, estava na faixa de 6% de dividend yield. Agora, como o Banco da Amazônia está um pouco mais consistente o resultado, eles fizeram algumas melhorias ali de governança e tal, nesses últimos anos, agora o dividend yield está em 10%, aumentou, olha como subiu de 5% para 10%. Então, até para um carrego, pensando em dividendos, até nisso está valendo a pena. Tá interessante aqui o caso do Banco da Amazônia também para dividendos, que não é o meu caso. Eu não olho dividendos por causa do Banco da Amazônia, porque o meu objetivo aqui é só fazer o trade de valor mesmo, é comprar ele muito descontado, e quando chegar ali um preço-valor patrimonial ali de 0,08, eu já estou caindo fora de novo. E para finalizar, vamos ver como tem se comportado o preço das ações do Banco da Amazônia. Então vamos trazer um pouco mais aqui para um período mais recente. Então a gente vê aqui que estava muito barato lá naquela faixa ali, como eu falei, quando eu entrei da primeira vez, 2020, 2021, estava de graça o banco. E aí subiu tudo isso aqui, né? E aí eu comecei a ver mais pessoas falando do Banco da Amazônia, mas antes ninguém falava, estava totalmente esquecido. E aí agora deu essa queda aqui, ó. Caiu aqui dessa faixa de 90, bateu R$ 90 e caiu aqui agora para essa faixa de 70, 60 e pouco, 70. Que eu acho que aí agora voltou pro radar do Value Investor aqui, né? Agora está valendo a pena olhar Banco da Amazônia de novo, até porque todo esse período aqui ela continuou crescendo o lucro, como a gente pode ver aqui, a receita subindo e a lucratividade também, né? Todo esse período aí o Banco da Amazônia continuou subindo o lucro e até também pagando mais dividendo, como dá para ver aqui. Então por isso que eu acho que quando cai o preço da ação vale a pena olhar de novo. Beleza, pessoal? Só peço aí para quem está curtindo os vídeos, só dá um like aí. E quem tiver interesse em acessar minha carteira Melhores Fundos, vou deixar na descrição o link. Carteira que está dando aí 200% do CDI nos últimos 5 anos. Beleza, pessoal? Um abraço.